Olá, somos o Gina Sem Fronteira, quatro feministas brasileiras e imigrantes nos Estados Unidos, discutindo temas de interesse para a mulher. E aí, minha gente, esse aqui é o Gina Sem Fronteira. Hoje a gente veio falar a respeito de maternidade, mas de um lado diferente, a respeito das mulheres que não querem ter filhos. A gente vai falar sobre isso hoje porque numa sociedade em que você é programada para brincar de boneca, vestir rosa e ser mãe um dia, a gente acha que todo mundo deveria ter respeito pela nossa opinião e que todo mundo tem liberdade de querer fazer o que quiser, inclusive não ser mãe. Então vamos lá, vamos abrir essa conversa aqui. Hoje a gente tem a Eli. Oi. A Grace. Oi. A Vânia. Fala aí! E eu sou a Lana. E aí, Movés? A gente vai começar a nossa conversa a respeito de instinto maternal. Depois de uma pesquisa aqui, a gente viu que instinto maternal está muito mais ligado ao vínculo da mãe com o filho, seja ele biológico ou não, do que de fato aquela idealização que a sociedade tem de que toda mulher deve sentir vontade de ser mãe. Nasce. Nasce. Pelo Nasce menos pronta. essa é a nossa opinião, né? Porque, diz que pode ser a vontade que você nasceu de ter uma criança em algum momento e a gente acha que essa parte aí não existe, não. Isso é balela. Mas a parte de que você tem um vínculo com seu filho depois, tá? Essa parte eu acredito mesmo, porque lógico. Gatinho e cachorro também cuidam dos filhinhos deles. Não precisa, então... gente. Eu sou uma pessoa, eu tô aqui, eu posso falar sobre isso, que eu tenho filho. Pra nem pro gato e pro cachorro, vem pra mim. Não, mas eu tô mostrando um exemplo da natureza, entendeu? Tipo, a natureza faz Porque eu não parte. tinha instinto maternal, nunca tive, então eu posso falar sobre isso. Mas por que você acha que você tem ou não tem instinto maternal, Alana? Eu acredito, como a gente discutiu aqui, que instinto maternal é uma coisa que você adquire, de fato, provavelmente quando você fica grávida, quando você está planejando ficar grávida e quando tem um filho. Eu não acho que as mulheres nascem com instinto maternal. Eu acho que isso aí é uma provocação da sociedade para que você pense que você precisa ser mãe. Mas eu acredito de coração que as pessoas que também não são mães biológicas e têm seus filhos através de relacionamentos ou situações da vida, que elas podem desenvolver um instinto maternal. Hoje aqui a gente tem a Eli, que é mãe, mas através de um relacionamento, então ela tem um enteado. A gente tem a Graça, que não tem filhos e não quer ter filhos. E Vânia, que tem um filho, um menino de 2 anos. 2 aninhos. Terrible twos. É uma delícia ele. Ele é. E eu, que não quero ter filhos, a pergunta passa na minha cabeça várias e várias vezes, provavelmente todos os dias, mas a resposta é sempre a mesma. Não. Yeah. Mas no meu caso, né, que eu tenho um enteado. Eu, pessoalmente, também nunca tive esse desejo de ser mãe, de ter uma família. Inicialmente, nunca nem pensei em casar e construir família nesse sentido mais convencional, né, que a gente vive hoje na sociedade. Mas quando eu conheci o meu atual esposo, ele já tinha um filho de 3 anos na época. E pra mim foi meio assim, será que eu quero me relacionar com esse cara que já tem um filho? Eu não quero ter filho. Rola esse preconceito. Rola, Dois lados, né? Sim, e aquela coisa também, né? Eu nunca pensei em falar, eu não vou me relacionar com um cara com filho. Então, eu nunca tirei, né? Já descartei essa possibilidade no meu leque de relacionamentos. Então, assim, eu sempre fui aberta, porque acho que ter filho ou não é uma escolha pessoal. Então, ele escolheu ter um filho ou não, ou aconteceu, mas ele tinha um filho. Então, eu não podia falar, olha, se você quer ficar comigo, você tem que se dar um jeito de mandar seu filho embora pra algum lugar. Então, Escola assim, interna. você tem que respeitar também. Manda voltar daqui a 5 anos. Vai, some e volta com 18. Mas foi a minha segunda pergunta pra ele foi essa. Você tem vontade e desejo de ter mais filhos? Porque eu não quero ter filho. E ele falou que não, que o filho dele, por mais que ele amasse o filho dele, não foi uma coisa que ele planejou, mas que ele tem um filho, mas não tinha vontade de ter mais.
Então, assim, se ele virasse e falasse pra mim, não, eu tenho vontade de ter mais filho, então, pra mim, esse relacionamento não iria funcionar. Porque eu não vou limitar a pessoa que quer ter filho por egoísmo meu, porque eu não quero ter. Então, esse foi mais um fato de que fez a minha decisão mais fácil de tentar um relacionamento. E aí, aos poucos você foi desenvolvendo esse instinto materno. Como é que foi no começo sem ter esse instinto materno e conseguir desenvolver? Foi difícil, não vou falar que foi fácil. Quando a gente só namorava era mais fácil, porque eu só via tanto o meu namorado e o filho, né, algumas vezes. Mas assim que a gente casou, morar junto já automaticamente com outra pessoa, já é uma barra que você já tem que aprender a viver com outra pessoa. Aí você adiciona uma criança nessa confusão toda. Responsabilidades. Que não são suas, você passa a ter. Mas assim, foi difícil na questão de eu saber o meu lugar, porque eu não sou mãe, né? Eu sou a madrasta. Mas ao mesmo tempo eu fui sempre participei, sempre fui ativa na educação dele. O meu marido sempre me incluiu, meu marido sempre fez questão de perguntar a minha opinião, todas as regras e punições dentro da casa. Hoje ele tá com 12 anos, então assim, tudo que a gente vai... Se ele fez alguma coisa errada, se a gente não gostou do que ele fez, como é que a gente vai tratar a situação, o meu marido me inclui. Então, assim, eu tenho o meu enteado, cuido como se fosse meu filho, como se fosse um filho que eu tivesse adotado. Então, assim, não é que eu não gosto de criança, não é que eu não quero ter criança porque eu não gosto de criança, totalmente pelo contrário, eu adoro criança, adoro bebezinho, adoro passatempo, tenho família, cresci com primos, tendo filho, sobrinhos, então, assim, não é porque eu não gosto de criança, não tem nada a ver. Então, assim, você cria esse vínculo, e eu criei esse vínculo com ele. Ele tem muito respeito por mim, eu tenho muito respeito por ele. Ele me escuta, a gente conversa bastante. Ele veio falar comigo sobre assuntos relacionados, profissão, que ele quer ser, o que ele quer fazer. Então, assim, tem esse vínculo, eu tenho esse instinto de cuidar dele. Eu acho que, na minha opinião, essa história de instinto materno é uma coisa muito subjetiva. Então fica difícil de você quantificar, de você realmente delimitar, né? Então, na sua experiência, quando foi que você percebeu esse instinto materno que você disse assim, porra, tô sendo mãe de fulano? Foi bem depois de uns 3 anos de casada. Pois é, então... Porque no começo eu realmente via... No sentido assim, eu cuidava dele, fazia as coisas na minha casa pra ele, né? Tinha todo esse cuidado, mas não era... Na minha cabeça, eu não era responsável por ele, porque não é meu filho. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de deixar de fazer alguma coisa, eu decidi deixar de fazer outras coisas, porque eu não achava que ele não era meu filho, eu não preciso me preocupar com isso, ele não é minha responsabilidade. Mas depois de um tempo vendo, eu falei, não, ele é minha responsabilidade, né? Afeta a sua vida. Exato. E realmente, eu amo muito, tenho muito orgulho dele, falo dele pra todo mundo, como qualquer mãe fala do filho. Meu filho é super inteligente. Então, assim... O Noah, tá, gente? É o Noah. Eu criei esse vínculo com ele e essa condição de cuidar, de me preocupar. Quando ele fica doente, quem limpa lá o vômito dele sou eu. Então, assim, não é aquela coisa de eu podia falar, não é meu filho. Se vira aí, meu filho, tu cuida, filho, é teu, tu que pariu, né? Vamos pôr assim, a gente fala isso. Mas não, essa coisa também minha de cuidar, de zelar por ele. Então, eu acho assim, esse vínculo maternal existe a partir do momento que você é exposto, na minha opinião, à situação, que né, quando você é engravida, você tem um filho, você começa a criar, né, essa coisa maternal de proteção. E o meu caso com o Noah foi nesse sentido, foi gradativamente crescendo, né, um amor, uma coisa bem... assim, maternal mesmo que eu tenho por ele. Ele não me chama de mãe, nunca esperaria ele me chamar de mãe. E eu, assim, a minha relação com ele é bem balanceada. Ele sabe o meu lugar na vida dele, a mãe dele, o lugar da mãe dele na vida dele. Então, assim, tem esse balanço, mas eu me considero uma mãe, mesmo que eu nunca tive o meu próprio filho. Eu acho que eu me lembro quando você disse uma vez, a primeira vez que eu escutei tu dizendo assim... meu filho, em relação a ele. E aquilo ali realmente me chamou a atenção. Porque foi a primeira vez que eu escutei e eu sabia da situação. É.
E eu achei lindo, mas eu me lembro do dia que você disse isso, meu filho. Aí eu, porra. O que é muito bacana, né? Porque você não nasce mãe. A gente tem que Exato. quebrar também esse conceito que é imposto, que a gente nasceu pra ser mãe. Quantas vezes vocês ouviram isso? Tipo, ai, fulana é tão cuidadosa, nasceu pra ser mãe. Ou nasceu pra ser, sei lá, a mulher perfeita, entendeu? Então, assim, eu acho bacana quando você quebra isso, porque você teve que criar esse relacionamento com o Noah. Não foi uma coisa assim que... Porque tem muitas mulheres que casam com homens que já têm filhos, ou vice-versa, e eles não conseguem ter essa relação, não conseguem estabelecer amor nesse relacionamento. E isso é uma outra coisa que tem que ser quebrada também. Porque, Mas pra tua amiga... E no seu caso? Pô, pra não tua- é Você sentiu o instinto maternal? Então, eu Mas só tocando no que você falou, nesse sentido, você é tão assim com criança, devia ter filho. Eu ouço muito ainda, você seria uma ótima mãe, mas eu sou mãe. Sim, você Eu é não mãe. tenho o meu filho biológico, mas eu tenho o meu enteado. E é muito E engraçado eu que você tem falo que explicar, isso. né? Você não deveria ter que explicar. Você tem que falar, você é mãe, ninguém tem que te perguntar como é que você chegou Não, ali. você seria uma Porque você ótima se mãe. transforma, você transforma assim, mãe. Você não nasce mãe. É. A mesma coisa que você não nasce mulher. Mas, Você amiga, a se tua transforma. história é muito interessante, porque eu te conheço da fase que tu não queria ter filho. Criança Eu era não posso negar, né, insuportável. que Que as não pessoas me conhecem existia há anos, pessoas. instinto maternal. Essa não era eu. Mas que... Eu não tinha. Então, eu não nasci com isso. Pra mim, instinto maternal é aquilo que você falou antes. Eu acho que é uma coisa também, outra coisa que é imposta, você vê comercial de margarina, né? Que é aquela parada super família, mamãezinha tá lá servindo pão quentinho pra você passar, pra todo mundo feliz comendo café da manhã. Eu sempre fiquei perguntando onde é que tava aquela família, né? Porque eu ia na casa de todos os meus amigos e não vi aquela família. Eu nunca vi aquela família de comercial. Enfim, e eu nunca cresci com isso. Eu tinha amigas que falavam, quero ser mãe, brincavam de boneca, e eu nunca gostei de brincar disso, de ficar fazendo casinha. Eu até gostava de brincar com boneca, tipo, que se mexia. Enfim, tinha que ter um entretenimento. E cresci, vim pra cá, sempre fui mais independente, sempre gostei, tipo, de ser livre, adoro ser livre, adoro curtir isso. Caso Ser esse jovem, seja a ser primeira livre. vez que você tá escutando Gina, quando ela diz veio pra cá. Veio pra cá nos Estados Unidos, a gente mora nos Estados Unidos, Gina Sem Fronteiras, checa lá, Instagram, fazendo jabá rapidinho, o job também. Enfim, e aí, o que eu tava falando, que eu já esqueci, que Veio Você pra cá. gosta de ser vim pra cá, livre. pros Estados Unidos, porque, sim, enfim, sempre quis ser livre e tal, nanã. Mas eu nunca tive esse lance de querer ser mãe. Conheci o meu ex-marido, gente, olha aí. Tive filho, tá com 2 aninhos, já tô divorciada, mas eu chego lá. Enfim, e eu conheci o meu ex-marido e a gente se apaixonou, casamos, nanã. E depois de 5 anos casados, a gente resolveu ter um filho juntos. E isso foi muito difícil pra eu chegar nessa decisão, porque eu detestava pensar nessa hipótese de ser mãe. Eu acho que tem muito a ver com eu ter sido au pair, ter caído numa família com 4 pestes, 4 crianças, que eram até legais de vez em quando, mas a maioria do tempo, tipo 80%, era insuportável. E era uma casa barulhenta, não tava mais ligada, tipo, quer dizer, nunca vivi aquilo, não tinha filhos. Vim parar aqui com 26 anos, vivia livre, Rio de Janeiro, uma cidade que eu vivia saindo pra praia, minha vibe era outra. E aí eu fico parada na casa, no fim do mundo, com neve, com um monte de peste correndo, e aquilo me traumatizou. Não sabia, e aquele instinto foi, sei lá, cadê o instinto? Eu nunca vi. Nunca apareceu aqui comigo. E aí quando, enfim, casei, e o meu ex-marido sempre quis ter filhos. Ele sempre falava que ele queria ser pai, queria ser pai, queria ser pai. Isso foi uma coisa que a gente não discutiu antes da gente casar. A gente não falou, eu não quero ter filhos, eu quero ter... A gente casou e nunca discutiu uma coisa tão importante. Acho que ele assumiu, assim, que eu iria querer ser mãe, porque... Na cabeça dos homens, a maioria, não quero generalizar, eles pensam que a mulher quer ter filhos. Toda mulher quer ter filhos, né? Então, provavelmente, ele achou que essa é uma coisa E que é eu uma não coisa precisava interessante, discutir. porque em que momento, se você tá começando a namorar com uma pessoa, em que momento você deve falar sobre isso, né? No primeiro A mulher não encontro. quer falar porque filhos pro não primeiro quer- encontro, cara, nunca mais Foi chega. no meu Começa primeiro a ficar encontro. sério, não é? Não, meu foi no meu primeiro encontro. Quando ele não é falou... não, Não, pessoa, gente, pelo amor de Deus, Não. primeiro encontro é foda. Não, mas foi. Ele falou, eu tenho um filho. Eu falei, então, eu não quero ter filho. Ah, tá bom. Você já tem falou. vontade de ter filho? Chegou- Não. chegou naquele ponto. Então, Não, mas acontece. é que nem eu já falei, eu não posso limitar outra pessoa, então eu já pergunto Exatamente. logo. Por que que eu vou me iludir sabendo que aquela Mas foi pessoa por isso não que a vai gente dar foi fazer certo? terapia, por causa disso, porque eu percebi isso, a gente não conversou sobre isso. E ele percebia, assim, por exemplo, a gente ia jantar, eu era mega escrota, eu era super escrota. A gente ia jantar em restaurante, e aí eu chegava lá, e aqui, de vez em quando, tipo, uma sexta-feira, sábado, tem a galera que sai com a família. A gente ia jantar cedo, que os americanos adoram jantar 6 horas da tarde, vai entender esse povo. É. E Nunca vi 5 horas isso da na tarde. vida. 5 horas da tarde, todo mundo já tá jantando.
E aí ele pegou, No E restaurante. no da restaurante, vida, e eu chegava lá e falava, olha, me coloca numa mesa que não tem criança perto, não quero ficar perto de criança. Eu era super escrota. E o Piri morria de vergonha disso. Ele ficava assim... Não é ser escrota, isso não Mas é é- ser incomodada, cara. Exatamente, porque eu mas sou assim, também. beleza, eu não quero ser incomodada. Só que essa Escrota. criança vive na mesma sociedade que eu tô vivendo. Então, assim, eu tô sendo escrota, assim. Mas me você- exclui se aqui, você tem bota uma essa criança mesa lá do longe. Eu acho que lado, ser for escrota- longe de criança, Aí eu me achava eu escrota, prefiro ela gente. estar longe. Não, eu acho que eu ser me achava escrota é escrota. você se sentar numa área onde tem E criança, reclamar. a criança gritar e você, porra, cala a boca, ou então, não minha dá. irmã, segura teu filho. Enfim, eu pedi e achava aquele escroto, eu mudei essa parada, mas eu achava escroto fazer isso que eu fazia, então não façam, que eu acho escroto. Mas enfim, a criança está aqui, ela vive com a gente. Não é a gente que tem, tipo, que tratar a criança dessa maneira, enfim. E aí, a gente foi fazer terapia nessa conversa toda, e eu vi que meu relacionamento tava numa vibe que eu tava me sentindo segura, né? Tava estabelecido, a gente tava seguro do que a gente queria, e a gente foi ter o filho. E muito engraçado, quando o Price nasceu, meu filho, 2 aninhos, eu olhava pra ele e você sempre escuta, assim, de outras mulheres que são mães, né? Que já tiveram filhos, que romantizam a gravidez, que falam assim, cara, assim que você vê seu filho, sabe? Você sente um amor, assim, absurdo. Incondicional. E, né, você nunca vai entender O o que é famoso aquilo. Eu amor olhava, incondicional. exatamente, é uma mãe incondicional, mas é incondicional mesmo, porque até agora tô tentando entender qual a condição disso, enfim. E é muito insensível, porque às vezes... É foda. Porque tem mulher que tem depressão pós-parto. Tem, ninguém né? fala sobre isso. Ninguém E cadê fala esse sobre amor isso. Porque- incondicional, entendeu? Exatamente, mas não é nem só isso, porque assim, eu até acredito que algumas pessoas romantizam e elas acreditam nesse conto de fadas de você se apaixonar pela criança assim que você vê. Mas comigo foi assim, eu vi o meu filho e eu comecei a chorar. Tem muito medo, insegurança. Muito medo. Não significa que Eu você falo não assim, ama cara, seu filho. saiu de mim. O que eu vou fazer com esse negócio agora aqui? Eu não sei o que fazer com isso. E negócio. bateu um desespero, assim, porque eu vi aquela coisa com o olho, assim, enorme, olhando pra mim. Cadê meu leite? Com fome, eu Cadê não meu conseguia leite? Aquela aguentar. cara de joelho chorando. Exatamente, porque assim, eu pegava olhando pra ele. Meu filho é lindo, tá? Desculpa, porque ele é maravilhoso. Mas quando ele nasceu, ele era meio estranho. Eu falava assim, que estranho esse menino, a cor dele é violeta, né? Tipo, tem umas... Eu achava ele violeta. Eu olhava pra ele e eu achava que ele era purple. Tipo, então assim, é uma coisa... E essa parada, quando vê, assim, instinto materno. Então assim, pra mim foi uma coisa que foi construída com o tempo. Por isso que vem do vínculo. Porque eu olhava pro Press e eu percebi assim, cara, eu sou a fonte de tudo dessa criança. Eu sou a fonte dele de conforto, sou a fonte dele de alimentação, sou a fonte dele de, sei lá, Cuidado. de cuidado, de qualquer coisa, de necessidades fisiológicas, eu vou ter que trocar ele, tudo vai depender de mim. E aí quando você vê isso, o seu instinto materno ele vem. E ele fica maior do que o seu instinto de você querer ser livre. Porque eu acho que também é uma coisa de instinto. Uma hora ou outra, você quer se libertar de alguma coisa. Você vive... Isso é pra mim, né? Tipo, mas eu acho que a gente vive etapas da nossa vida onde a gente tenta se libertar sempre de coisas que a gente se sente preso, né? E assim, pra mim, ter virado mãe, incrível, parece que vai ser contraditório, mas foi uma coisa que eu me libertei. Porque eu tinha tanto problema com crianças, por ter trabalhado com crianças também por muito tempo, que eu me sentia presa no pensamento, assim, ter filho vai acabar com a tua vida. Você vai perder liberdade, olha como é que são essas mães aqui. Então, assim, foi tudo do meu meio ambiente, né, que eu tava vivendo ali, naquele momento, naquela hora, que me construiu pra, tipo, ser daquela maneira que eu tinha aversão à criança, a ser mãe, a, tipo, não a conceber, eu nunca tive problema com isso, mas eu tive problema com isso, de criar, depois educar, de ter aquele dia a dia, porque eu já vivia aquele dia a dia sendo au pair. De uma certa forma eu vivia, eu morava e trabalhava no mesmo lugar, e eu fazia papel de mãe, tava corrigindo, tava alimentando, tava, sei lá, né, enfim. Mas tem um ditado que fala, enquanto não é o seu filho, você não curte, Sim, não exatamente. aprende a gostar, né? Eu curti, engraçado que tinha alguns momentos, claro que vocês também viveram isso, provavelmente. Tiveram alguns momentos que foram muito divertidos com aquelas crianças, só que eu ficava feliz que não eram minhas, eu não tinha obrigação com aquela criança. Então, assim, por isso que eu tô falando que o vínculo, tipo, porque tem au pair, eu vi muitas au pairs aqui, meninas, que tinham um amor, pelo menos fingiam, tinham mesmo, não sei, tinham um amor pelas crianças, assim, tipo, se debulhava, chorava pra caraca quando falava tchau. Cara, quando eu fui embora, eu fiquei triste, assim, por 5 minutos, sabe? Tipo, porque era uma vida, assim, tão corrida e tão difícil, eu não vou mentir.
Tipo, cara, eu vou sentir falta de acordar com uma criança berrando, Vânia, batendo na minha porta. Não. Eu Mas e sinto agora com o saudade. seu filho berrando no meio da noite? E é isso que eu tô falando assim, mas aí vem, eu não tô feliz quando eu levanto pra pegar meu filho e falo, puta que pariu, o que essa criança tem agora? Eu vou lá assim, só que eu sou uma adulta controlada, eu tenho que chegar lá e falar, meu filho, vem aqui, querido, vem aqui com a mamãe. Mas eu não tô assim, por dentro eu tô, puta que pariu, hein, amanhã tem que acordar pra trabalhar, pagar tua creche, entendeu? Então, tipo, não é uma parada que eu tô super feliz de, ai, eu vou levantar felizão, que eu sou meu filho, o maior sorriso do mundo. Tive um dia filho da puta no trabalho, cheguei em casa, instinto maternal. Nossa, meu filho sorriu, acabou a desgraça. Não acabou porra nenhuma, gente. Acabou, não, para com isso. Eu acho que as pessoas vivem muito isso, a idealização, você idealiza tudo. Quando eu crescer, eu quero ser isso e eu vou casar com esse cara e meu casamento vai ser de tal forma, eu vou ter tal filho. Não é? E minha vida vai ser isso. E a pessoa vai vivendo assim e vai forçando aquilo, mesmo que não seja, ela vai forçando. Nossa, meus filhos são lindos, eu sorri, eu acordo e eu vejo meu filho, eu tenho vontade de sorrir, eu sou tão abençoada, entendeu? Aquela coisa toda, e meu marido, e nossa, meu marido... Porque o instinto maternal, ele é romantizado coisa. também, porque você, mulher, você só é mulher mesmo... Tipo, cara, você só vai conhecer o amor, gente, depois que você vira mãe. Você só vai ser mulher de verdade depois que você vira mãe. Caralho, e pras outras mulheres? Que porra de mulher que você tá sendo? Você tá falando, repetindo essa porra desse E negócio? pra mulheres que têm dificuldade de engravidar, mulheres que não, que não têm possibilidade de engravidar. E são que cobradas, quer muito né? ser mãe. Ouvir um negócio desse também, machuca, Machuca, velho. eu fico, é muito foda. Ô, Grace, e você? Quando é que você decidiu que não queria ter filho, então? Eu nunca tive vontade de ter filho, pra começar. Nunca tive, nossa, quero muito ter filho. Só que depois que eu fui au pair, gente, ser au pair, assim, meio que acaba com todos os seus desejos de ter criança ao seu redor. Verdade. Mas, assim, eu via a alegria dos pais em dar os filhos pra outra pessoa. Tipo assim, era uma alegria tão grande, entendeu? Verdade. E o momento de você devolver os filhos, que você tava assim, é teu. Tipo, deu 6 horas, é teu. Você via que já ficavam de mau humor, já, aquela coisa toda. Assim, Pega. Tipo, pega que é teu, não tem nada a ver com isso, meu, agora me Você que deixa. pariu. E, assim, Parece que abre o sol, assim, aí né? você percebe que eu, tipo, nunca quis. E aí tem aquela coisa assim, eu não é que tenho tanta aversão a ter filho. Eu poderia ter filho, por exemplo. Se eu ficasse grávida, eu teria de boa. Só que o meu marido, ele também é assim, entendeu? Aí eu não tenho vontade, não. Então fica os dois, a gente, tipo, vai na vida sem pensar. Porque... Vai na vida. Segue o fluxo. É assim que a Graça chama, Só a gente que, vai assim, na vida. Vai na vida, vai levando a vida. Gostei, só galera. Só no coisa. sapatinho. Eu tô precisando ir na vida mais vezes. Ela vai só no sapatinho. Aquela coisa que eu digo, ao mesmo tempo que eu falo, não, se eu engravidar de boa. Cara, já várias vezes eu corri na farmácia pra comprar Plan B, porque eu falei, meu Deus, fudeu, agora eu tenho que comprar esse negócio aqui. Nossa, eu posso estar grávida. Cadê o negócio pra eu parar com isso? Mesmo casada. Mesmo casada. É uma escolha, né? Gente, foram uns meses atrás, corri na farmácia. Não, vou comprar esse negócio pra já agradecer. Você não sei o que. Não posso dar chance, não. E depois eu falo, nossa, eu vou engravidar de boa. O que pra uma mulher casada, às vezes, é mais difícil, porque a pressão da própria família do marido, de você ter filhos, a família do seu marido faz isso com você, não? Nem tanto, assim, abertamente. Eles fazem comentário que eles queriam ter, assim, sabe? Queriam que a gente tivesse filho. A minha família, a minha mãe é de boa. Minha mãe sempre... Eu sei que a minha mãe morre de vontade que eu tenha um filho, mas o meu pai não. Meu pai fala, porque tem que ter um filho, porque você já casou, você tem que ter um filho, entendeu? E isso é o que todo mundo fala. Né? É parte de meio que eles te fazem entender que é consequência, tipo assim, é uma transição natural. Você casou, você tem filho. Acho que a próxima vez que alguém perguntar pra mim se eu vou ter filho, se eu arrumar algum namorado ou alguma coisa, eu vou falar assim, tu vai cuidar que horas? Eu já fiz isso. Vou falar, não é, Eu amiga? já fiz isso. Porque a pessoa tá te perguntando quando é que tu vai ter o teu filho, que tu que vai cuidar. Aí tu pergunta pra ele, quando é que eu deixo lá na tua casa? Tu vai Sexta e ajudar? sábado, toda noite, pra poder sair? Tu vai ajudar a sustentar financeiramente. Essa criatura teve um filho, Pelo amor de Deus. uma filha recentemente, me perguntou, na terceira vez que ela me mandou uma mensagem dizendo assim, amiga, quando é a tua vez? Eu disse, amiga, posso Nessa mandar... vida. Eu disse assim, posso mandar a conta? Posso ter filho e mandar a conta pra sua casa pra você pagar? Ela fez, eu fiz, posso também mandar pra tua casa quando fizer merda?
Porque, tipo assim, eu não quero ter filho, não é porque eu tô esperando a minha vez, não. É porque eu decidi que pra mim, felicidade não depende de um filho. Isso é machismo. Isso é machismo. E uma coisa também que me influenciou muito, muito é o fato de eu estar nos Estados Unidos. Porque se eu estivesse no Brasil e ter a minha família toda pra me ajudar, é uma coisa. Aqui eu tô sozinha. Sem contar que nesse país, tudo você paga. Não é que no Brasil você tem creche, você tem escola, você tem escola, tem tudo isso. Aqui não, você paga tudo. Você tem que colocar sua criança na creche, você tem que pagar. Você tem que pagar depois. Tem um alívio da escola, mais ou menos, né? Se for pública. Aí depois tem, tipo, sempre que você paga a creche, você tem que pagar depois depois da creche, porque você não chega a tempo do momento da... Porque você vai estar trabalhando, você vai chegar Ou seja, depois, não quer ficar pobre, não tenha filhos, porque é só pobreza. Você paga tudo e depois fica pensando. E aí eu não tenho tempo pra nada, porque não tenho ninguém pra me ajudar, a família do meu marido mora longe, não tem... Tipo, eu tô sozinha nessa, meu marido vai querer dar o pé e fazer outra coisa. Mas também não é assim, sozinho, não é todo cara que vai fazer isso. Não, Tem os caras que ajudam. Não, mas se você pensa que as duas, vezes. se você pensa que as duas partes têm empregos full time, todo mundo vai estar trabalhando. Seu marido também vai estar trabalhando, você vai estar trabalhando, quem é que vai cuidar da criança? Uma creche. Por mais que hoje em dia tenham pais mais flexíveis, a mãe sempre fica com lá. Sempre mais fica com a perto. maior parte. É a mãe que sabe quando é que tem que dar remédio, o que é que tá faltando, o que a criança come. Todo esse peso vai pra mãe, não vai pro pai. Então, mas tem exceções, né? O meu esposo, por exemplo, o filho dele, ele nunca casou com a mãe do filho dele. Eles moraram junto depois que o filho nasceu, por alguns meses. Mas logo não deu certo. O filho dele sempre morou com ele, desde bebê. Desde antes de fazer 1 ano, o filho sempre morou com ele. Ele mudou pra casa dos pais, pra ter esse apoio dos pais, ajudando ele a cuidar. E ele sempre foi meu marido. A mãe do Noah sempre foi. Até mesmo porque ela foi mãe com 17 anos. Então, assim, não estava preparada, não foi nada planejado e tal. Mas, assim, o meu marido teve que botar a cara e cuidar e criar o filho. Graças por a Deus, mais, ele fez, mais do que obrigação por dele. mais, sim, mas você não vê isso. Você Nem mais sempre. difícil. você não vê isso. O É pai. porque as pessoas também não cobram homem, as pessoas Porque a cobram mãe, mulheres. exatamente, porque a mãe é sempre a que se lasca, tem um filho, sempre Até vai acabar tudo, com a mãe, tudo. Eu, na minha situação, quando eu decidi não ter filhos, eu acho que eu nunca não tinha decidido. Eu acho que eu cresci num mindset com a minha mãe, que é uma pessoa extremamente feminista e pra frente, de que a minha vida não era direcionada pra isso. A minha vida era estudar, ser alguém na vida, independente, fazer dinheiro e viver. E muitas vezes eu via minha mãe frustrada porque tinha filhos, porque aquela frustração, ela era ligada ao fato do tipo assim, eu não tô fazendo algo que eu gostaria de fazer porque eu tenho filhos, porque eu tenho uma casa, porque o meu marido não tá aqui, porque eu tenho essa responsabilidade. Então, eu acho que esse mindset foi criado na minha cabeça de que, tipo, eu quero ser livre. Eu acho que a coisa que eu mais queria na vida não era ser mais nada, mas ser livre. E pra mim, liberdade não está associada a ter família. Então, desde sempre, eu também fui au pair, também tive uma experiência de que, pelo que eu vi, as famílias nos Estados Unidos são muito ligadas à família, tudo é em torno da família. Eu nem sei se as pessoas aqui realmente querem ter essa quantidade de filhos, mas elas acabam tendo um monte de filho. E elas fazem tudo ao mesmo tempo e eu não vejo qualidade nessas relações. Gente que continua estudando, trabalhando, tendo filho, tendo au pair, tendo não sei o quê. No final das contas, passa 10 minutos com o filho. O que tipo de relacionamento é esse? Barato. Mas uma coisa que eu queria falar sobre a questão que você falou, que você cresceu com esse mindset que é bem feminista e que te levou para esse lado. Pra mim foi o contrário. A minha mãe, ela era muito domesticada, né? Ela praticamente ela foi induzida por tudo a ser aquela mulher que vai ficar em casa cozinhando, cuidando dos filhos enquanto o marido traz a grana pra casa. Então, assim, pra mim ver aquilo, eu não entendia porque minha mãe tava sempre em casa. Eu ficava assim, por que ela tá sempre aqui, cara? Ela todo dia tá aqui, esse mesmo horário, todo dia ela tá fazendo a mesma coisa, todo dia ela está aqui na cozinha. Entendeu? E eu ficava com aquela imagem na minha cabeça. E eu ficava assim, cara, eu não quero fazer isso, eu não vou ficar assim. Aí eu ia pra minha irmã, e a minha irmã, eu via a mesma cena. A minha irmã fazendo as mesmas coisas que a minha mãe pro marido dela, e cozinhando, e na cozinha. Eu falava assim, gente, não quero. Então, assim, eu virei mãe, eu adoro ficar na cozinha hoje em dia. Eu lembro quando eu era au pair, e eu fiquei numa fase, eu entrei num transe muito rápido, eu liguei pra minha mãe,
E eu, chorando muito, eu pedi desculpas pra ela por tudo que eu tinha feito. E eu falei assim, cara, como é que tu conseguiu criar 3 crianças, brother? Como é que você fez isso, brother? E hoje em dia, sendo mãe, eu agradeço ela mais ainda. Cara, obrigada por ter me educado, porque é um cu. Às vezes, você educar uma criança. Não é nem ter, gente, ter tranquilão. Ter tranquilão, o problema vem depois, quando a criança nasce. Você tem aquela criança ali contigo, vem os sentimentos, vem os hormônios que tu nunca viu na vida, entendeu? Vem uma criança que tu nunca viu na vida também, então vem tudo muito junto e tu fica muito pirada. Então, assim, tipo, as feministas também, elas são feministas e elas são mães, e elas percebem, muitas feministas se percebem feministas depois que elas viram mães. Então, assim, não é porque você... Isso é porque muita gente coloca assim, é feminista, por isso que não quer ter filhos. E tem muita feminista que quer ter filhos, e tem muita mulher que quer ter filhos e não tem, porque pode ser algum problema médico que você não conhece, e você tá lá perguntando pra aquela mulher, quando é que você vai ter o filho? Então, pensa nisso se você não sabe a história daquela pessoa, porque não é só uma questão de você decidir rápido, né? Então, eu acho que isso que tem que tomar cuidado também. Tem muita feminista que tem filho, que tem um monte de filho, pode ter até uns 4, 5 filhos, e é feminista, mas ela quer ter a família dela. Não tem uma coisa assim, tipo, as feministas são contra a criança, elas odeiam criança. Isso é uma coisa, é um mito que algum homem inventou. É porque assim, desculpa, mas porque assim, feminismo pode ser tanto uma coisa quanto outra. Porque feminismo, se você não quer ter filho, é porque você tem a liberdade de não ter filho e não ceder à pressão social. Feminismo de você querer ter filho, É sua escolha. você tem a sua escolha que você fez. Também tem aquela questão de você pensar em educar uma criança para a próxima geração que tem um pensamento diferente, porque você quer influenciar uma geração no futuro através do filho que você criou. Sim. Então, tipo assim, faz não mesmo existe, papel. existe um raciocínio feminista para as duas escolhas, não tem uma ou outra. Não existe só uma coisa. Acabou. Mas voltando um pouquinho no que você estava falando de mulher que não pode ter filho, eu acho assim, que nem... Não pergunta ou assume pessoal, certas cara. coisas. Realmente, é uma escolha pessoal de cada mulher. Não assumem que porque você tem filho, você quer mais. Não, às vezes você só quer ter um, não quer ter mais. Mas fica também aquele negócio, quando você casa, quando você vai ter filho, aí você tem um... quando você vai ter 8. Olha, eu ouvi quando isso. você vai ter uma menina, se você já tem um menino. Eu vi isso, o Price estava com 6 meses. Exatamente. Fábrica de Vocês criança. estão planejando o próximo pra quando? Eu falei assim, pô, ainda não fiz o delivery. O delivery desse aqui tá acontecendo ainda, irmão. Fábrica de criança. Pelo amor de Deus. Não, e eu fiquei assim, impressionada. E eram umas pessoas assim, eu comecei a olhar pra todo mundo muito diferente. Todo mundo, inclusive vocês. Enfim. Meu marido fala Porque, isso. pelo amor de Deus, você vira mãe, tu fica assim, que pergunta é essa, meu filho? Vê se liga na tua vida. Tu não sabe de nada. Você não sabe o que é estar aqui todo dia assim, descabelada, sem ter comido um grão de arroz, entendeu? Tipo, vai se ferrar pra você de apontar o dedo pra mim, querer vir na minha casa me visitar, sabe? Não, mas tudo é questão do egoísmo. Se você fala que não vai ter filho, você é egoísta. Se você tem um filho só, você não tem o segundo é egoísta porque você não tá pensando no seu primeiro, que ele criança. precisa de um Que irmão. vai ser sozinho. Que ele precisa Vai de ser ter só. precisa ter esse Isso só relacionamento porque não vai ter social. amigo. Não vai ter amigo. A questão toda é que você não pode ser egoísta. Tipo, egoísmo não pode Coitada das ser... pessoas que são filho único, gente. Mas é Nada a minha a ver. situação. Eu não quero ter filho. E sempre pensei assim, porque eu me acho uma pessoa egoísta. Mas se você parar pra pensar, eu não sou, porque eu tenho um enteado. Então, assim, eu já deixei de fazer coisas pra mim, de fazer coisas comigo e meu marido, porque a gente tem o Noah. Mas, assim, no meu caso é um pouco mais fácil, porque ele vai pra casa da mãe dele, a gente tem, né, a guarda compartilhada. Então, a gente tem um espaço, um final de semana, uns dias que a gente não tem o Noah. Então, assim, é mais fácil pra gente. A tua liberdade é um pouco quebrada, delas é totalmente livre. Exato, Fala um pouco disso aí, porque eu exato. quero sentir saudade. Essa é a parte boa. Olha, Qual é a todos parte boa? Esse é o ponto Gente, positivo. essa não é a parte boa, essa Os é a melhor positivos parte. negativos. Essa é a melhor parte, a gente só sente que não tem liberdade quando perdeu. Eu faço essa Perdeu o reflexão. Playboy. Perdi, Playboy. Eu faço essa reflexão todos os dias. Eu penso, e agora? Se eu colocar uma criança na minha vida, o que é que vai acontecer? Conta a história do gato. Aí eu sei que... Não, daqui a pouco eu conto do gato, então pra ninguém se ofender, né? Que eu comparando criança com gato. Porque gente, não pode. tira a tua liberdade, é bem comparável. É bem Mas eu comparável. sempre penso assim, o que eu tenho, por que é que eu vou deixar de ter essa liberdade de... Gente, eu trabalho às vezes 12 horas por dia, porque eu quero. Não é porque a minha chefe tá dizendo, vai ter que ficar aqui, não. Eu gosto de trabalhar. Eu não poderia fazer isso. Às vezes eu chego no trabalho de 7h30 da manhã, saio de 8 horas da noite. Como é que eu ia fazer isso se eu tivesse que pegar um menino na escola? Não faz isso. Não faz.
E eu penso nessas coisas, porque pra mim é irresponsável ter um filho pra depois pensar nisso. Ou, vai tudo se organizar, vai ficar tudo bem. Não, pra mim, liberdade, me sentir bem, é poder pensar assim, semana que vem eu vou pra praia, só volto daqui a 4 dias. Não tenho nada, nenhum vínculo. Não tenho nada que vai me impedir. Você tem como você trabalhar na Índia por 3 semanas, não tem como levar a família. Eu não tenho filho, não tenho nada. Então, pra mim, liberdade tá relacionada a isso. A minha felicidade tá relacionada à minha liberdade. Não que eu não gosto de criança, como você falou, já fui ao pé, gosto de criança, acho muito fofo, acho muito lindo. Mas eu acho que na minha concepção de vida, que é ter equilíbrio emocional, me exercitar, estudar, crescer como indivíduo, não inclui uma criança. Já conversei sobre isso com meu marido, ele também é do mesmo jeito, ele acha que também não precisa ser pai, não sente essa necessidade de ter família. Ele acha que eu e ele somos família. Com certeza. E a gente pensa nos planos futuros, essa liberdade que você vai ter de utilizar o seu dinheiro para fazer o que você quiser, porque limita muito. Tudo como a Graça está falando, é relacionado a dinheiro, vai ser limitado. E você vai deixar de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer por causa disso. Ok, existe amor, existe futuro, existe todas... eu vou passar o meu legado pro meu filho e que não sei o que. Isso é muito romântico, muito lindo, mas para algumas pessoas isso não funciona. E não quer dizer que eu sou um monstro por causa disso. Não. Até porque o que é romântico, é lindo, realmente pode ser quebrado e não existe mesmo. Porque ninguém tá vivendo essa vida romântica. Quem tá fazendo esse comercial de margarina não tá vivendo essa vida romântica em casa. Comercial de margarina. Não tá, brother. Quem tá fazendo comercial de margarina não vai te dizer, é mais barato você comprar uma Lamborghini do que criar uma criança. Exatamente. Porque é verdade, é realmente mais barato. Olha só, você Graça, 2 milhões. Eu vou ligar pra minha terapeuta. Gente, 2 milhões de reais se for classe A no Brasil, 450 mil se for classe B ou C. Preston, pra ter uma criança. Você Nos nunca vai Estados Unidos viajar o quê? comigo, 200 mil pra uma criança, né? Até os 18 anos sem contar a faculdade. Nossa, Faculdade é um Deus me absurdo. Ainda mais Tipo, aqui, né? Que você fica praticamente... Não, 200 mil, acho que eles falam 200 mil pra criar uma criança até os 18 anos, sem contar com faculdade. Isso É É caro pra caramba. Eu vejo as pessoas que trabalham 529, comigo. né? Aquele form, tem que depositar, né? Aquele 529. Eu vejo as conta. pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que pagar a creche. Eu tenho que pagar isso. Eu tenho que pagar aquilo. Na hora de pegar o uniforme, tem que pagar isso, tem que pagar aquele negócio. Eles vão ficar falando de dinheiro, porque estão gastando com o filho. Aí E eu eu me lá, recuso, eu não faço comprando bolsa na internet, comprando casaco. Essa é a sua liberdade. Eu tô de boa. E às vezes eles olham pra você meio que, tipo assim, com ar de superioridade, né? Olha, você com essa futilidade toda aqui, enquanto eu tô gastando dinheiro com uma coisa que é importante. Seu trabalho. Fala, é a tua escolha, entendeu? Como que quem tivesse filho também não fosse super fútil, né? Porque, assim, sinceramente, eu vi amigas que descobriram... Eu não quis saber o sexo do meu filho. Mas tem amigas que ficaram sabendo e tal. Aí eu fui visitar a menina, mulher ainda grávida, né? O armário lotado de roupa pra criança. A criança não vai usar metade daquilo. E aí você pensa, tipo, é a mesma coisa fútil. Tipo, se uma pessoa... Você não pode falar com uma pessoa que tá gastando dinheiro com ela mesma. Vou comprar uma bolsa da Kate Spade agora, porque eu não tenho pra pagar a creche semana que vem. Porque, cara, são $315, tipo, pelo menos a creche por semana. Porque não é nem recém-nascido. Recém-nascido é muito mais caro. É Então, muito mais caro. Foi abaixando. Pessoal. Ele evoluiu pra caramba, evoluiu. Eu nunca conseguiria, talvez, fazer com ele o que eles fizeram lá, entendeu? Mas é uma grana, assim, por exemplo, não compensa se você, sei lá, tem 2 filhos e você recebe um salário que é classe média e você mandar seu filho pra ir pra creche. Pra que tu vai fazer um bagulho desse? Então você tá condenada... Trabalhando pra pagar a Você creche. está condenada a ficar em casa presa com 2 crianças. Ensandecida, crazy. Tem Porque isso não também. é mole, não, você passar o dia inteiro sendo uma coisa só. Porque quando você tá com seu filho, você é uma coisa só, você é a mãe. Porque você tá servindo, você tá... Essa parada que vocês estão falando de, tipo, liberdade. Não sei nem mais o que é direito. Mas Entendeu? Não agora, tenho isso, não tenho liberdade. seu filho tem 2 anos. Sim. Ele depende totalmente de você pra Então, tudo. eu vou ficar nesse período, assim, dele Por um bom depende- tempo. Para sempre, praticamente. Well, Todo o meu período jovem, que eu já sou jovem, uma pessoa sim. linda, jovem, perfeita. Mas tem a Enfim. questão, conforme a Tô criança zoando, vai gente. crescendo, né?
vai ficando mais independente. Sim, mas não é o meu caso. outros problemas aparecem. Mas a preocupação sempre continua, cara. sim. O fato de você ter filho é uma preocupação no para resto de da ser tua rotina. vida. E a Você vai ficar tua preocupado. paranoia vai aumentando com a idade, você não tá entendendo. Porque tu vai Porque ficar... depois você vai pensar, tá usando droga, tá saindo com não sei o quê, vai engravidar. Ai, meu Deus, eu que fico droga. pensando assim, cara, eu não vou poder mentir pro meu filho, porque eu não quero que ele minta pra mim. O meu marido Só faz que, a mesma só coisa. que é uma coisa assim que é muito bizarra, você para e pensa, eu fico pensando assim, pô, como é que eu não vou mentir pro meu filho? Né? Vamos supor, sei lá, que um dia o Press chega em casa, adolescente, eu estou super bêbada. Ou então eu fumei um baseado, vamos falar assim. E aí meu filho me pega naquele estado. Eu vou ter que mentir pro meu filho. Pô, não tá fazendo isso não. Não está fazendo. Aí depois o meu filho vai mentir pra mim porque ele fumou um baseado, claro. porque ele bebeu alguma coisa. É uma hipocrisia. Ser pai é você ser hipócrita. Praticamente Mas metade aí que do tá. tempo você é hipócrita. Porque você quer também jogar o copo no chão. O Press, quando fica puto, o que o Press faz? Com 2 anos, ele joga o copo dele no chão. Ele joga a comida dele toda no chão pra mim. Entendeu? Eu também quero. Também fiquei puta com tanta de eu quero jogar um prato na cara daquela pessoa. Mas eu não fiz, entendeu? Então, assim, você fica. E aquele maluquinho fica te testando, brother. Então, assim, a tua liberdade também de você ser livre, tipo, com expressões, você não pode mais. Você tem que ser a pessoa que tá Tem que se educando essa policiar. pessoa, que essa pessoa vai ser uma pessoa um dia. Eu vou ter que educar. Enfim. Não, então falando da parte positiva aqui de não ter filho, Isso tá? foi Que da você parte me negativa. cortaram aqui na Nossa, frente. A gente já conferiu, já. Falando da liberdade, que eu totalmente concordo, que é a parte melhor. Tipo, eu sou egoísta com o meu tempo, eu quero meu tempo pra mim. Eu sou uma pessoa que precisa do meu tempo e eu quero A gente sábado. sabe disso. Eu quero sábado acordar e ter meu tempo pra mim. A Graça é a pessoa que fica feliz assim, tipo, tem um evento, tá, gente? Tem um evento assim que tá rolando há 2 meses. A pessoa tá mandando evento. Pô, vambora, Graça, vambora. Vou, a Graça já falou que vai. Aí no dia anterior, a pessoa vai e manda assim, pô, aconteceu um negócio imprevisto aqui, não dá ainda mais pra rolar o evento. A Pessoa Graça mais solta, feliz. a Graça solta fogo, chamando champanhe. Olha, amiga, eu tô mandando champanhe, foi cancelada, que eu vou poder ficar em casa. Olha a pessoa, gente. É porque é de touro, sei que ninguém quer falar disso. Mas começou. é taurina. Vai. Claro, eu sou Signo taurina. um outro episódio. Eu e você sozinha, né, amiga, que vai fazer esse programa. Toda Porque vez. aqui- Não, gente, mas sério, cara. Eu não ia. Olha, eu estudo, eu tenho minha malhação todo dia, entendeu? Eu gosto do meu tempo livre. Eu quero acordar sábado de manhã, domingo de manhã e ficar na frente da televisão se eu quiser, sem ninguém pra me encher o saco, sem ninguém pra me acordar. Eu gosto dessa parte, cara. E se eu tiver filho, eu não vou ter nada disso. Então, Sem contar também que tem a parte pessimista. Calma, Graça, calma que você pode Não. ter sim. É só você entrar no acordo com seu parceiro. Por exemplo, eu e o Piri, quando a gente era casado e o Prez era pequenininho, eu fazia um acordo com ele. De manhã, no sábado, eu acordava cedo, ele acordava, eu dormia até meio-dia, no outro ele dormia. Mas eu quero acordar na hora que eu quiser, liberdade. os 2 dias. Aí não dá. Daí então. Mas Aí é injusto. É, Mas é injusto com o parceiro, com o teu parceiro. Então, mas agora vamos combinar. Você tem essa ciência, você sabe, você se conhece tão bem que você sabe como você é. Agora tem mulher que, eu não tô dizendo que todo mundo, tá? Não estou generalizando, tô dizendo que é assim pra todo mundo, também não quero ofender ninguém, como eu também não gostaria de ser ofendida. Mas existem sim mulheres que não se conhecem o suficiente pra saber o que gosta e o que não gosta e como reagiria se tivesse um filho. Aí tem um filho, sabe que não gosta de acordar cedo, mas tem que acordar cedo. A pessoa se acaba, não é feliz. Por quê? Porque escolheu ter um filho ou por pressão, ou por conta do que casou, ou um acidente, não sei o que aconteceu. Mas pelo fato de você não saber lidar com isso, você não saber as prioridades, o que você quer na vida, você acaba vendo o filho como um peso na sua vida. Isso é triste. É triste. Aí vem a idealização da sociedade, né, gente? Como é que a gente lida com a idealização da sociedade a respeito da maternidade? Não lida, né? Não tem, vai falar o quê? Vocês têm algum exemplo? Eu tenho um exemplo. Tem que lutar vários contra. também. Desde que eu casei com meu marido, faz 5 anos, que a minha sogra, que foi uma mulher que passou a vida toda também em casa, cabelelela, mas fazer os cabelos das coroas, mas trabalhava assim, 2 horas por dia. E olhe lá, passou 2 horas por dia. passou a vida toda em casa também, cuidando da casa, que não deixa de ser um trabalho, mas sinceramente não é o meu mindset. A minha mãe sempre trabalhou em full-time jobs e empresa e tal, e ver uma pessoa em casa só fazendo aquilo ali, gente, enfim,
Ela me perguntou... Dona de casa é uma parada difícil do caralho, porque tem uns homens lá que não sim. comem o arroz na amiga, mentira. Mas olha. vamos combinar que cuidar de Boa, casa gente. nos Estados Unidos, cuidar de casa no Brasil é totalmente diferente. Porque aqui é tudo botão. Você enfia perto do botão, tudo fez por Quando você é rico, né, Você dá amiga? Não, você, cara, limpar a casa no Brasil, você lava outro banheiro, trabalho. você lava a cozinha. Lava a você parede, lava lava a parede. Você Lava faz o comida. Exato. Você faz comida, você tem que cozinhar feijão, a fazer arroz, lavar aquela louça danada. Aqui não, você enfia Lavar na roupa lavadora na de mão, roupa, no tanque. Exatamente, totalmente diferente. É No totalmente Brasil diferente. é full time Aí job. vem, aqui não Olha, é. Aí ser mãe essa nos Estados mulher- Unidos é mais fácil, hein? Essa mulher me vê trabalhando que não é desgraçada. Todo dia. Aí chega pra mim várias vezes, desde que eu casei com o Mike, na frente das pessoas. Ela me envergonhava em vários jantares que eu já fui. Ela fazia o comentário. A Alana não quer ter filho, né? A Alana não quer ter filho, né? Como se Aí fosse vai ter um crime. filho quando? Aí fazia o comentário, porque é ela que é vítima. Então ela fazia, eu nunca vou ser avó. Ai, meu Mas a Deus. senhora tem mais 2 filhos aí, vai cobrar dos outros. Aham. Até o dia que eu acho que o marido dela deve ter falado com ela depois, mas eu disse a ela, eu não posso ter filho com uma pessoa que a gente não tem condições financeiras de ter filho. Ou eu trabalho, ou eu tenho filho. Aí vai fazer o quê, minha senhora? Vai morar na sua casa? Yeah. Tá Quero ver, doida? né? Você paga as contas, manda foi- os boletos aqui em casa? Eu perdi as estribeiras, tive que dar fora nela, velho. Porque a mulher não parava de falar disso. É Eu engraçado já que ela é uma sofri mulher também. com 3 filhos e cobra isso da nora. Mas aí, Pelo amor de Deus, gente, onde é que essa mulher Isso vira? é muito comum, hein, Ela- amiga? Eu sei que é comum, mas isso aqui é Muito foda. comum. Porque as não. mulheres cobram que você engravida. Eu lembro É. que eu tava, quando eu não era mãe, mas as minhas amigas que eram já eram mãe. E falei, 5 anos desse casamento aí, quando é que vem essa criança? Não pode ter Exatamente. filho, não? Mulher Ó, cobrar conheço de mulher médico. é muito comum. eu já sou grossa. Vocês me Eu conhecem. Eu sou uma pessoa eu, bem hein? grossa. Não, as pessoas falam que eu sou grossa. Eu tenho uma definição É porque diferente. você é a Ariana, amiga. Ah, there you go. Não. Eu falo que eu sou direta. Eu não sou grossa, eu sou direta. Tem pessoas que não sabem lidar com a verdade. Então, A aí gente me já chama de aprendeu. grossa. Ah, a pessoa super grossa. Não. Vem essa conversa pra mim também. Ah, quando você vai ter filho? Gente, não quero ter filho. Meu marido fez vasectomia. Já conta 2 logo anos, a vida eu já falo assim. pessoal. Ai, você vai ter filho? Não, meu marido fez vasectomia, a gente não quer ter filho, já tá decidido. As pessoas não sabem o que falar quando eu falo isso. Não é tipo, porque quando você fala assim, não quer ter filho, mas você vai mudar de ideia. Não, meu marido já fez vasectomia, é uma decisão. E quando eu e meu marido decidiu, porque assim, ele fez vasectomia porque eu não podia mais tomar nada com hormônio, por motivos de saúde. Então eu falei pra ele, olha, eu não quero, você não quer, que tal você fazer a vasectomia? É muito mais fácil pra você do que eu fazer uma laqueadura, é bem mais invasivo e tudo isso. Aí ele pensou um pouco, demorou um Reversível pouco também, pra ele decidir. Falei que ele tinha que decidir por motivos pessoais dele, que eu faria as laqueaduras se ele falasse que não queria fazer a vasectomia. Mas ele decidiu fazer, porque também ele não quer mais ter filho. Quando a gente decidiu fazer, eu fui contar pra minha família isso desde quando eu me conheço por gente, eu falava que eu não queria ter filho. Mas aí eu casei, então aí tem aquela expectativa que você vai ter filho. Estrutural. Quando eu informei a minha família que o meu marido a gente decidiu fazer a vasectomia, ninguém criticou, ninguém falou nada diretamente pra mim. Mas eu percebi uma decepção, né, dos meus pais, que não vão ter netos vindo de mim. Isso porque já tem, minha irmã tem filho, meu irmão Eu também. já conversei isso com minha família, já disse. Mas mesmo assim, sabendo a vida toda, eu falando que eu não queria ter filho. E quando foi porque quando você fala, né, meu marido fez a vasectomia, é uma decisão definitiva. Você já sabe que não vai sair criança dali, mas só se for um milagre. Mas assim, eu percebi que teve esse, né, ficou meio decepcionado. Mas ninguém na minha família me julgou ou me criticou. É muito mais as pessoas de fora que não me Que se conhecem. sentem incomodadas. Exato. Mas como diz meu marido, essas pessoas que insistem tanto pra você ter filho e ela já tem filho é porque elas são tão tristes na vida delas. Miseráveis na vida delas, que ela quer que você também eu seja. queria falar Você uma tá coisa. feliz. Mas isso é uma coisa psicológica. As pessoas sim. ficam mais felizes, as pessoas ficam mais entusiasmadas quando existe uma merda acontecendo, uma miséria, um drama. Não, mas uma coisa que eu queria falar. Do que quando existe uma felicidade. É. Cadê que ninguém chega pra você e diz assim, oi Ana, tudo bom? E aí, quais são os seus planos? Não. E aí, Ana, vai ter filho quando? Vai te foder, porra. Não, eu acho muito escroto, gente, porque você para e pensa, essa é uma questão muito pessoal, como eu tava falando. Então, assim, você não sabe quais são os problemas daquele casal.
Você não sabe se aquele casal realmente não quer ter filho. Aí você porque tem eles que se conversaram. expor. Não, exato, porque você pensa assim, aquele casal sentou um dia, é assim que a pessoa que vai fazer pergunta sem noção pensa, tua tia, tua prima, que faz essas perguntas aí, nada a ver, que pensa assim, pô, um dia eles sentaram no sofá, tava vendo Fantástico, aí fala assim, porra, não vou ter filho não. Você também não quer? Não, não quero também não. Então beleza, partiu, não vamos ter filho. Porra, vai se fuder, brother. Você não chega numa decisão de você ter filhos ou não ter filhos numa conversa dessas. É uma conversa profunda, é uma coisa que envolve o pessoal daquele casal. Você não sabe se aquele casal tentou ter filhos, se eles perderam, sei lá, uns 20 filhos antes. E aí falaram, porra, não quero mais passar por isso, entendeu? Você não sabe se eles tentaram adotar, você não sabe a história daquele casal. Então, por favor, você não pergunta. É pessoal do caralho. Você não pergunta se alguém quer ter filhos ou não. Isso tá errado. Isso me deixa puta. Eu sou mãe, isso me deixa puta. Eu tô cansada de ouvir isso de quando você vai ter filho, cara, porque todo mundo já teve filho, exceto eu, sabe, do grupo lá que eu conheço, assim. Tirando vocês duas, de verdade. Não contei mais ninguém que eu conheça que não teve filho. Que foi casar. Você tá te excluindo, Vânia, do grupo. Mas assim, eu já ouvi tanta coisa, mas uma que ficou assim na minha cabeça que me incomodou de verdade, porque eu fiquei incomodada com a liberdade da pessoa de me dizer uma coisa dessa, foi, eu tenho medo de você se arrepender. Ai, tipo, Jesus. eu fiquei Outro fudida. problema. Eu fiquei fudida com o comentário, porque eu falei assim, então tá, então sabe, tipo, eu nunca cheguei em você e falei, nossa, eu tenho medo de você se arrepender de ter filho. Porque cara, você não sabe. Eu não sei, você não sabe como vai ser seu filho. Eu sou uma pessoa pessimista. Eu fico pensando, tem criança que nasce que é sociopata. Tem criança que isso aqui mata bichinho e depois mata gente, entendeu? Então tem assim, você não sabe que diacho que você vai ter, entendeu? Você não tem E a criança pode naquilo. ser até boa, mas não significa que ela vai fazer parte da sua vida. Nós estamos Exatamente. todas aqui. E os nossos pais estão no Brasil. Você cria o que filho eu pro falo, mundo. É o que eu falo, tipo assim, um exemplo de que você não cria seu filho pra ficar com você quando você envelhece, porque eu tô nos Estados Unidos e minha mãe tá no Brasil. Exato. Entendeu? Se minha mãe estivesse dependendo de mim pra estar lá com ela, coitada. Então eu não penso Mas, que gente, eu vou esse é um ter pensamento filho pra isso. machista. Isso foi criado pelos homens pra falar que a mulher tem que estar lá sempre pra cuidar do filhinho e do maridinho. E depois da família. E depois ela pensa nela, porque ela não existe, ela é sua mãe, ela é sua esposa. Então, isso você tem que quebrar. Mas, Por isso assim, que você tá aqui porque tu é foda e você tá quebrando isso. Mas assim, pra dar uma razão altruísta pra pessoa não ter filho, entendeu? Porque aqui tá fazendo aqui de coisa individualista. Eu. Mas assim, tem gente que não tem filho pensando... Essa é uma das razões, não é a principal pra mim, que tipo assim, já existe muita gente no mundo, não é sustentável você ter mais filho, então você tá contribuindo com o mundo por limitar o número de gente no mundo, entendeu? Então basicamente é isso. Então tem gente que com esse pensamento, do mesmo jeito que tem gente que tem esse pensamento altruísta de ter filho, porque eu quero causar um impacto em futuras gerações, entendeu? Mas a maior parte, tanto quem tem filho, quem não tem filho, é individualista. Eu não quero porque eu quero meu tempo, porque eu quero minha liberdade. Você quer ter filho porque você quer uma pessoa que pareça você, que faça parte desse seu sonho do que é ser adulto e ter a vida perfeita, entendeu? E depois vai cuidar de você quando você for velho. Exatamente. Sempre, porque eu não penso que meu filho vai fazer Não, isso. amiga, mas não Não, foi mas essa a tipo assim, decisão. Esse não foi o Mas motivo. foi o porquê Realmente você teve filho. é uma das Mas coisas a minha que sogra você me diz, ouve. ela diz, e você vai ficar velho um dia, ninguém vai cuidar de você. É o que Porque todo você tá mundo achando fala. que eu vou cuidar de você? Vou mandar o boleto. Eu vou te mandar só o boleto, minha filha. Você tá me dizendo isso porque é uma indireta, é pra eu cuidar de você? A senhora que mora onde? Na Flórida ou na Eu ia falar Califórnia? isso agora. Te mando pra Flórida, tem várias comunidades lá de gente idosa, uma beleza. Vai ver uma vida Eu maravilhosa. já vou Mas, avisar olha, pro Presta, você me mete Jericoacoara que tá tudo certo. Gente, Jericoacoara não quer nem nada, né? vamos racionalizar. Você acha que você vai se arrepender de não ter filhos? Eu não acho que eu vá me arrepender, porque você não pode... Como que você... Eu acho que você pode se arrepender dos dois lados, entendeu? Você não tem como dizer, vou me arrepender de ter filho, vou me arrepender de não ter filho. Você não sabe, mas pelo menos eu estou preparada que se eu ficar sozinha quando eu envelhecer, eu estou preparada para isso. Para mim, é muito mais triste quando você fica jogada num canto, tendo filho por aí que não quer te ver, do que você tendo se preparado a vida toda pensando assim, nossa, quando eu ficar velha eu vou ficar sozinha, que o marido vai ter morrido primeiro que eu, porque ele vai morrer antes de mim.
Entendeu? Certeza? Estatísticas A apontam. pessoa aqui, tá certa. Então, eu vou sobreviver ao meu marido, eu vou ficar sozinha. Já tenho meus planos. Vou pro Brasil, fico A com Graça meu é doida, sobrinho. gente. A então, Graça é muito mas, doida. assim, Tem que planejar, gente. eu tô fazendo meus planos. Mas assim, Ela tá eu falando não... da morte do marido dela. Não, depois que ele morrer, né, amiga? Ele vai morrer primeiro. Porque ele vai morrer primeiro. Não Mas vai é continuar. comprovado, gente. A esposa normalmente Eu tô ferrada, então, vive mais que eu o não sou marido. esposa de ninguém. Eu vou Não, a morrer para mulher, quem? mas tá E falando meu de marido é mais relacionamento. velho que eu. Meu marido tem quase 10 anos there you mais go. velho que eu. É E verdade. normalmente homem morre antes. Então, provavelmente, ele vai morrer antes. Nossa, vamos As mudar de pesquisas, assunto. vai. Nossa A Senhora. Graça já tem um plano já. É. Mas assim, esse é meu plano. Mas digamos assim. Então, assim, pelo menos eu me preparo pra questão. Se eu ficar sozinha, eu fiquei sozinha, pelo menos estou preparada. Eu não tô decepcionada com o coração partido toda vez que meu filho fala que vai me ver, não vai me ver e vai me largar sozinha em um canto, entendeu? Eu acho que essa é a parte pior, assim. Então, eu não acho que eu vou me arrepender, não. Porque, tipo, eu vou pensar em tudo que eu quero fazer. Eu quero viajar, eu quero curtir meu relacionamento. Inclusive, até falar isso. Quando você tem filho, você tá mais propenso 2 vezes a estar insatisfeito com o seu relacionamento do que quem não tem filho. Então, você tá propenso 2 vezes mais do que quem não tem filho a estar insatisfeito com o seu relacionamento, mas você tá propenso a continuar no seu Eu relacionamento. posso falar sobre isso? Então, você tá rapidinho? infeliz, mas tá junto. Rapidinho. Essa é a estatística de Não, porque é casamento depois de filho. Não, eu acho importante falar isso, porque isso é verdade. Quando você tem um filho, o seu relacionamento, o seu dia a dia com o seu marido muda. E você, a partir do momento que você engravida, já muda dali. Porque você não vai transar do mesmo jeito, o cara vai ter umas paranoias, você vai ter umas paranoias. Então, assim, essa galera que fica romantizando, você tem um filho, teu casamento, tipo, porra, tu vai completar família, não sei o quê. Isso é balela, entendeu? Porque fica muito mais difícil, fica muito mais punk. E quem tá no relacionamento, eu espero que seja um relacionamento feliz. Porque eu realmente não consegui. Eu tive um filho, a gente tentou muito ficar junto. Teve uma época que a gente tentou só pelo nosso filho. E nunca é bacana você tentar só pelo seu filho. Porque você tem os seus sentimentos, você tem a sua vida com aquela pessoa, já existia, tem um histórico que vem todo antes daquela criança. Então não adianta você forçar a barra com o filho não vai salvar seu casamento, um filho não vai melhorar seu casamento. Pelo contrário, o filho tem muitas chances de piorar o seu casamento, de você acabar se redescobrindo, porque isso aconteceu comigo. Eu vejo o meu divórcio como me redescobrir. Assim, eu não sabia quem eu era, e depois que eu virei mãe, eu virei essa mulher, e eu não me encaixava mais essa mulher junto com meu marido, e por isso que a gente se separou. Então, para de romantizar isso também de família tradicional aí, porque isso é balela, brother, balela. Eu acho que eu não vou me arrepender. Eu já vivi situações na qual eu pude ver uma idosa com filho, uma idosa sem filho. A idosa que nunca teve filho na vida dela, ela estava sozinha, mas ela tinha os amigos à volta dela, os amigos que ela fez a vida dela, e ela diz que não se arrependeu porque ela viveu tudo que ela planejou viver na vida dela. E filho na vida dela e do esposo dela nunca foi uma opção ou algo que eles queriam muito. Então eles viveram, que nem a Grace disse, vivendo na vida e não aconteceu e acabou. E aí a outra que tinha filho, vivia num asilo que os filhos colocaram ela lá, nunca ia ver. Quando foram ver, viam como obrigação. Ai, tem que ir lá ver minha peso, mãe. né? Então assim, você peso. vê essas 2 situações ali na sua frente, você para pra pensar. E no meu caso, eu parei pra pensar no sentido, beleza, não vou ter mesmo filho depois dessa situação. Eu pensei, tá bom, então eu escolhi não ter, então eu vou me preparar, como você colocou, pra se eu acabar sozinha, eu saber que aquilo foi por conta da minha decisão ou não, né? Eu posso acabar sozinha e tendo filho também, meus filhos podem morrer. Ninguém pensa nisso. Se você vai ter filho, tem gente que perde filho. Você tem entendeu? Então isso não é garantia de que seus filhos vão cuidar de você. Não existe isso. A resposta é essa, né? Eu quero ter filhos porque eu não quero acabar sozinha. Não, gente, não existe Esse isso. é o pensamento mais egoísta que Isso existe. é muito escroto, por sinal. Então eu acho que eu, particularmente, não vou me arrepender, não. Eu não sei, eu sou mãe, eu resolvi ser mãe, eu não me arrependo de ter me tornado mãe hoje, com 37 anos. Eu amo meu filho, realmente, esse amor incondicional que romantizam. Ele, não é que ele exista ou não, vocês vão experimentar com outras coisas, de outras maneiras.
Eu não gosto de idealizar a maternidade relacionada com o amor, porque parece que o amor só vem quando você é mãe. Isso é totalmente irreal, porque eu amei várias pessoas, eu amo os meus amigos desde muito sempre. Eu não consigo pensar assim, eu amo o meu filho assim, eu amo meus amigos assado. Não, eu amo meus amigos, eu amo meu filho. Tenho uma intensidade diferente de cuidado com o meu filho. Responsabilidade. Porque eu sou responsável por ele, mas me arrepender... Se hoje, às vezes eu vou ser honesta aqui, as pessoas vão me tacar pedra, mas enfim, às vezes eu fico muito assim, porque eu vejo vocês, né? Vocês têm uma vida muito livre e eu não. O meu final de semana ele é todo programado. Então, tem final de semana que eu estou com meu filho sempre, tem final de semana que eu estou eu sempre, só eu. E aí quando eu sou só eu, é muito estranho também. Então, assim, tipo, não é que eu me arrependo, mas às vezes eu queria ter essa liberdade, assim, tipo, cara, eu vou terça-feira sair do trabalho, vou pra Filadélfia, vou curtir uma happy hour no rooftop. Não posso. Eu não posso porque eu tenho uma criança. Eu não posso ligar pra uma amiga pra... Vamos jantar hoje lá no sushi que a gente gosta. Não posso fazer isso. Pra mim tem que ser tudo programado. Então, assim, eu sinto falta dessa liberdade. Eu me sinto um pouco presa ao meu filho, porque é um cordão umbilical que vai por muitos anos ali até ele virar adulto. Eu vou ter esse cordão umbilical com ele. E sim, então eu não me arrependo hoje, com 37 eu cresci muito como mulher e como pessoa, então eu gosto dessa parte de mim, mas eu também tenho essa vibe de me sentir um pouco, às vezes, perdida mesmo, porque eu não sei como lidar com as minhas separações, com a minha falta de ser livre. Eu sinto falta de ser livre. Deixa eu só comentar uma coisa que ela falou. Existem pessoas que que realmente se arrependem de ter tido filhos, inclusive tem um grupo no Facebook que é todo em inglês, mas tem mais de 30 mil pessoas que as pessoas falam que eu me arrependo, foi a pior decisão da minha vida, eu queria poder voltar pra trás, não ter tido filho. Você não pode. Só que isso não é aceito hoje por conta de toda essa romantização da maternidade. Você não pode dizer. Antigamente você podia dizer assim que eu não gosto do meu filho. Antigamente você sempre tem uma avó que falava, não gosto daquela criança, entendeu? Meu filho preferido é esse, aquele ali eu não gosto. Antigamente era aceitável. Hoje em dia não. Nossa, todos amo meus filhos igualmente, todos eles exatamente no mesmo tanto. Isso é mentira. E a minha mãe ama meu irmão muito mais do que eu, gente. A minha mãe também. Tipo assim, não tem um filho preferido, aquela coisa toda, todo aquele amor que não existe. Isso aí é só construção social. Você tem que fingir que é tudo aquilo e você acredita, e você de repente você acredita mesmo, ou de repente você finge acreditar, sei lá. Mas é que nem quando você conta uma mentira tantas vezes que acaba virando verdade. Exatamente. Gente, a Graça é a otimista do grupo. Aí chega um momento que você acredita. Mas não, mas é o que eu tô dizendo assim, entendeu? Muita gente realmente ela traz a gente pra realidade. A Graça traz volta pra realidade. Você não é permitido dizer que você se arrependeu. Essa que é a questão. Tá bom, Graça. Gente, a gente normalmente não faz indicação de coisas, porque a gente aqui acredita na liberdade, né? Como você já percebeu. Mas, porque o assunto é tão abrangente e cada vez mais esse assunto fica mais importante e evidente na mídia, mulheres, os números só estão crescendo. Os casais cada vez mais estão optando não ter filhos. Então, cada vez mais fica evidente essa questão da mulher se sentir livre de fazer essa opção. Então, hoje a gente vai passar algumas indicações. Vânia, tem indicação? De um livro, gente, pra quem é mãe ou pra quem é tia, sei lá, pra quem tem criança aí que queira aprender sobre como educar crianças feministas, tem um livro da Chimamanda chamado Para Educar Crianças Feministas. E é maravilhoso, então é uma boa leitura. Eli, tem alguma indicação? Tem um filme, a Lion, eu não sei exatamente se tem a tradução para o português, eu acredito que não, mas tá no Netflix, quem tiver interesse. É a história de um casal que pode ter filho, mas decidiu não ter e decidiram adotar. Então, assim, é esse vínculo. Eu me identifiquei bastante pelo meu fato de eu não ter tido filho, mas tenho enteado e é bem bacana, é uma história bem interessante. Não só a respeito do vínculo materno, mas também a questão de adoção das crianças na Índia, que é um assunto, assim, seríssimo. Sim. Eu também aconselho o filme. É lindo. Se prepara pra chorar. Sim, eu indiquei pra muitas pessoas depois que eu assisti e todo mundo... Até agora ninguém. Esse filme é muita visões sim, sobre adoção. A gente pode fazer um programa a respeito disso outro dia. Sobre adoção. Seria um ótimo programa. Graça. Se você tem interesse em saber sobre
mais sobre o lado da pessoa que decidiu não ter filhos, tá? A gente não tá dizendo que ninguém deve ter filho, viu, gente? Só pra ter certeza aqui que não odeio criança, tá? De repente apareceu que eu odeio, mas não odeio crianças. Mas enfim, existe esse programa no YouTube chamado Insight 2016 Child Free. E aí as pessoas falam por que elas escolheram não ter filho, entendeu? Por como elas se sentem impressionadas. O problema é que tá em inglês, entendeu? Então se você consegue entender inglês, tá, eu recomendo super, senão... Se você não entende inglês, vai ter filho. Não, vai aprender inglês, por favor. A gente tá zoando, vai aprender inglês. Repete aí o nome do vídeo. É Insight 2016 Child Free. Pronto. A minha indicação é, através de conversas como essas, que a gente consegue fazer com que as pessoas pensem diferente. Não adianta você rebater, discutir. Você tem que cultivar a conversa. Então, tem um podcast como o da gente, você pode encontrar em qualquer plataforma. O nome do podcast é Conexão Feminista. O nome do episódio é Não Quero Ser Mães, Mas Quero Ter Voz. Muito interessante, é uma conversa livre também a respeito de mulheres que se identificam como feministas, mas principalmente mulheres que não querem ser mães e que se sentem hostilizadas pela sociedade por causa dessa decisão. Mas é isso aí, galera. Desculpa aí, 1h04. Muito obrigada por escutar a gente. Desculpa nada, papo bom, hein? Papo interessante. Passa esse link pro pessoal aí, pelo amor. Se você conhece uma pessoa sem noção que fica falando, como é que você vai ter filho? Manda pra ela ouvir. Exatamente. Faz Para de favor. perguntar, se você é essa Faz pessoa favor. sem noção... Se você é essa pessoa sem noção que tá ouvindo isso, olha só, tem salvação, amigo. Jesus só salva, mas a gente salva também. Escuta aí, para de perguntar porque tua tia não tem filho, porque tua prima não quer ter filho. Isso não é da tua conta, é pessoal. Exato. Sacou? Ninguém te pergunta quantas vezes você vai ao banheiro. É isso. E ninguém te pergunta É por que isso. você quis ter filho. Exato. Só pra dar um exemplo mais Exato. prático. Ninguém fala, Ninguém nossa, eu te tenho pergunta. 3 filhos. Por quê? Que diabo te fez pensar em ter 3 filhos? Mas é isso, Catinho, Gina Sem Fronteira, Instagram, Facebook, mete pergunta, YouTube, manda as perguntas, manda sugestão. A gente quer gravar programa pra vocês e falar sobre assuntos que são persistentes, né não, gente? Isso aí. É isso. Um cheiro. Persistente, pertinente. She persisted. Eu só lembrei de Nevertheless, she persisted. I Qual love é a that. questão? Qual é a questão? É o Bolso, né? É a culpa do Bolso. Eca. Bozo. Eca. Eu. Boa noite. Boa noite, galera. Um cheiro. Valeu. Se você curtiu nesse episódio, segue o Gina Sem Fronteira no Instagram, Facebook e YouTube. Mande também perguntas e sugestões no nosso e-mail, ginasemfronteira@gmail.com. Partiu! Beijo!